Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Muito obrigada. Na agenda da Wanda, entre uma parada e outra, a gente conseguiu, né, furar essa agenda, até porque um dos grandes objetivos do Vozes da Amazônia, que é esse projeto que a Viana falou um pouquinho, é que essa interlocução não seja uma interlocução única exclusivamente de pessoas que vivem na Amazônia, que moram na Amazônia, mas que seja uma interlocução também com pessoas que têm uma ancestralidade na Amazônia, e a banda tem essa ancestralidade na Amazônia, né, que já viveram desafio do que é realmente você estar, você fazer política pública, você ter uma capacidade de integração. E eu tive a honra, costumo dizer que ela é uma mestra, né? Ela realmente é uma mestra. E a Wanda teve algum tempo que a gente teve a oportunidade de conviver nesse desafio de fazer o Pacto pela Educação no Pará. E recentemente, eu lendo um texto, alguém diz assim: eu não vou conseguir falar da Amazônia na sua totalidade, né? Mas eu vou falar dessa Amazônia a partir do Pará. A grande parte dos projetos de desenvolvimento estão lá, né? O que tem de bom e o que tem de ruim. E quando a gente começou essa jornada do Vozes da Amazônia, e assim, a gente também não pode deixar de agradecer a Leila, porque ela entrou nisso e disse: eu quero estar nisso. E aí eu disse: bom, bora, já que a gente bora, né? Ao Matheus, a Amanda, que essa galera que está aqui hoje com a gente está acreditando no projeto. Num projeto que a gente entende que não adianta ficar falando lá, né? Num projeto que a gente entende que foi uma coisa que eu falei na nossa primeira conversa: respira fundo, gente. Puxa o ar profundamente. Esse ar está vindo de algum lugar. Esse ar faz parte de todos nós. E a Amazônia tem uma enorme responsabilidade por esse ar que a gente está respirando, né? E entender que não basta ter um discurso de sustentabilidade sem ter a lógica socioeconômica pensando essa sustentabilidade. Então, ouvir a Wanda é ouvir o quão desafiador é implementar políticas públicas, né? A experiência dela é inigualável. Mas, na verdade, eu venho aqui discutir um pouco com vocês política pública. E nisto, sim, eu posso contribuir. Neste ano, sim, eu posso contribuir. São 60 anos de vida pública, são 60 anos de políticas na área de educação, políticas na área de assistência, implantando políticas, defendendo ideias. Então, eu queria conversar com vocês um pouco a herança, né? Herança bendita. Olha a herança. Nós temos em 60%, quase no território, nós temos 20% da água doce do mundo, 20%. Nós temos 25% da biodiversidade. Nós temos 10% de todas as formas vivas conhecidas, 10%. O normativo era incentivo para desmatar. Quer dizer, tem que ocupar, desmatar, explorar e vai na outra. A gente faz a mesma coisa. Ocupa, desmata, acaba, e vai para outra. Aquele nomadismo de exploração. Todo o incentivo em termos de normas, em termos de sistema normativo, para desmatar. As estruturas institucionais, houve uma federalização da Amazônia. Então, o grande político, pensador, pai da Isabela, dizia o seguinte: se você pega o mapa, assim, eram de estradas existentes ou de estradas planejadas. E aí o governo federal é que concedia as terras. O governo federal é que dava as leis. Seu pai diz que o Pará perdeu 70% do seu patrimônio com essa história de 100 quilômetros para lá e 100 quilômetros para cá. Bom, houve uma federalização e quase que uma entrega às Forças Armadas das questões da Amazônia. Quem sempre mandou na Amazônia foram as Forças Armadas. E aí, com isso,
Você tem um modelo ambiental, que era a doutrina da segurança pública, né? Então, vindo aquela área, e ninguém sabe até agora se Belo Monte vai acontecer a mesma coisa, né? Porque também, em vez de tirarem, submergiram a floresta. Bom, e exploração mineral. A Vale entra na época dos militares com Carajás, e a relação Carajás-Paraupebas é a mesma coisa. Parece Hollywood de viagem. Você entra em Carajás, assim, tem restaurantes, tem hotéis, tem não sei o que, não sei o que lá, e Paraupebas do lado, com todos os problemas que vocês possam imaginar. Bom, e garimpo, né? O garimpo começa fortemente na década de 80, em Serra Pelada, Tapajós, Madeira, Rio Negro, entrando nas terras indígenas de conservação ambiental. Bom, uma outra forma de conceber política seria a política de desenvolvimento. Esta política busca conhecer o bioma, né? Produzir conhecimento do bioma, e aí você tem uma série de grupos de pesquisa. O mais conhecido lá é o Amazon, né? Que é assim muito incrível, né? Na produção de conhecimento. Mas tem grupos internacionais também. O sistema normativo aconteceu nessa época, quer dizer, vai para a demarcação das terras indígenas e criação de parques nacionais de preservação e de reservas extrativistas. Primeiro assim, é preciso frear a ida dos colonos até as terras indígenas. Então, tem como se fosse, fazem uma espécie de contenção, que é a de preservação ambiental. Eu vou começar pela que não tem ali, mas é de extração. Como é que é reserva extrativa? A reserva extrativa é de gestão ambiental. Então, você pode ter agricultura, você pode ter extração, desde que não afete a sustentabilidade do bioma. E as unidades de conservação, essas não. Essas são mais conservadas mesmo, só para pesquisa, para não sei o quê. Essas unidades, elas antecedem as terras indígenas numa tentativa de não chegar lá. Estou chegando. Está passando tudo para chegar até a terra indígena. Bom, criou-se a lei dos crimes ambientais. Esse porque o antigo Código Florestal, ele foi importante nessa época. O novo de 2020 foi muito mais leniente com a ilegalidade, muito mais leniente com tudo. Bom, criaram-se todas as estruturas para essa política, quase demanda a criação de estruturas de controle, estruturas de monitoramento. Então, surge o Ministério, o IBAMA, o ICMBio, a política de toneamento naquelas 3 categorias, estratégias setoriais colaborativas, e isso é um avanço absolutamente extraordinário, e foi alguma coisa que a gente fez no Pacto de Verificação do Pará. Um problema complexo, ele demanda estratégias colaborativas, tem que juntar todas as áreas para dar conta do problema. Então, o plano de ação de controle de desmatamento tinha 12 ministérios, mas não tinha nenhum da área social. Tanto de saúde. Mas já foi um avanço, mas ainda não chegou ao ideal de colaboração. Esse cadastro ambiental rural foi um avanço incrível. Todo mundo, quer dizer, se você não tiver o registro, você não consegue as autorizações, as linhas sanitárias, etc, etc. E essa outra coisa também são as metas coletivas. Isso teve um enorme sucesso, porque é o seguinte, a lista negra, ele não consegue uma opção de coisas, não é o proprietário, é o município. Então, não adianta você enfim, cumprir todas as regras e o teu vizinho não cumprir. Então, começa o controle social entre os proprietários do município. Você, porra, como é que era? Eu aqui fazendo a minha. Então, isso, principalmente nos municípios verdes, foi fundamental. É quase uma responsabilidade coletiva por melhorar a questão ambiental. Modelo ambiental, valor da ciência e uma visão de longo prazo e da complexidade de um problema como o da Amazônia. Bom,
Para você acreditar que um problema tem solução, precisa de um milagre, né? Você precisa acreditar em Deus de milagre, que também precisa de milagre. Porque você não entra para contribuir para a solução de um problema se você não conseguir vislumbrar a saída. Se o negócio não tem saída, não vai. Então, você ter um milagrinho com a abordagem de desenvolvimento foi assim muito interessante, muito importante. Então, o que se conseguiu? Redução de desmatamento e aumento do PIB do campo. Né? Quer dizer, ou seja, não é impossível você preservar e ter atividades econômicas. Um aumento de 37% da produtividade e um aumento daquelas unidades que refreiem, vão diminuir ainda para, ao invés de comer em casa. Dizer para Wanda, Roraima, o meu estado, metade do estado é reserva indígena. Para que índio precisa de tanta terra, minha gente? Não é por nada, não, mas não é o índio que precisa de tanta terra. Somos nós que precisamos que essas reservas indígenas sejam uma estratégia de manutenção do bioma, né? Porque são as áreas menos desflorestadas, etc. A não ser, aí não chega, como agora chegaram os Yanomamis, aí é aquele negócio todo. Mas é isso. A reserva indígena não é para indígena, é para nós, é para todos nós, é para a conservação daquele bioma. Vamos lá. Bom, aí vem, né, depois do milagre, vem a derrocada. Você tem uma política de desconstrução, né? E eles começaram por onde? Por aquelas, quer dizer, se você quiser mudar o contexto, começa pelo sistema normativo. Aí, o sistema normativo, eles mudaram, né? Tiraram o poder de todos os órgãos de planejamento, de controle, de punição, etc. E houve um incentivo à regulamentação fundiária, ou seja, um incentivo à grilhagem. Então, se você fica 5 anos no local, você tem direito a passar o seu nome. E isso vale assim, se você provar diante de você, de uma outra pessoa que estava há 4 anos e meio, você só precisa ficar meio ano. E são 5 anos cumulativos. A lei é essa. Legal, né? Bom, o Código Florestal foi ignorado. Aí se lutou pelo marco temporal, né? Só que quem estava lá na época da Constituição para dificultar a regulamentação das terras indígenas e quase que uma permissão e incentivo ao desenvolvimento das atividades ilegais nessas áreas que estavam agora protegidas. Bom, e como é que estamos hoje? Desmatamento, aliás, diminuiu muito. Agora, os dados que saíram, mas diminuição em relação ao mesmo do outro ano, mas ainda é altíssimo e é sempre ao lado das estradas ou do rio. Consequencialmente de seca, quer dizer, a gente nunca pensa numa Amazônia seca, mas a gente viu focos disso, né, há pouco tempo, né, no Rio Negro, etc. Desmatar. E hoje a Amazônia é dividida em 3 áreas: a seca de transição e a úmida. A úmida ainda conseguiu conservar suas florestas. A em transição é aquela que está sendo imaginada e é onde tem a maior percentagem de violência, porque é a área em que as coisas estão mais em contradição. Pobreza, ou seja, tudo que se explorou, tudo que se destruiu, não gerou riqueza. Hoje, na lista dos 20, tem aqui, não sei se eu botei, dos 20 municípios de melhor IDH, não tem nenhum da Amazônia. E os 20 de pior IDH, tem 15 da Amazônia. Então, assim, você tem uma frase, não sei de quem, que você daí eu botei, contrata uma prosperidade efêmera à custa de uma miséria duradoura. Você tem 8 anos de produção, você chega a 20 anos não tem nada. É deserto, é terra sem utilização. Bom, hoje você tem uma relação conflituosa entre a população ribeirinha. Tem até
Eu até recomendo uma série sobre o Bruno e o Tom, que o cara, a população ribeirinha diz assim, olha, aqui não tem mais peixe, não tem mais nada, não tem mais aves. Ali, que era terra indígena, tem tudo isso. Você acha que eu vou ficar aqui? Bom, é, o fortalecimento e internacionalização do crime organizado, hoje, e esse crime organizado, ele está, quer dizer, no negócio legal, né? São grandes, às vezes são grandes madeireiros, grandes criadores de gado, e que juntam, por exemplo, aquele cara do família nortista, na família Duarte, né, que é o grupo de narcotraficantes do Norte, a família do Norte, cuja mulher, prefeita de uma cidade, foi recebida no Ministério da Justiça. Lembra disso? Ele é o chefão lá da família do Norte. Ele é um grande pecuarista. E ninguém sabe se gata, aí lava dinheiro, faz tudo. De madeireiro, dizer, em cada melhoria de infraestrutura, nego se aposta da possibilidade. Então, Barcarena, né, para escoar a madeira, encontro de drogas, nas histórias, eles fazem os buracos nas histórias da madeira do tamanho dos pacotes de cocaína, e dali vai direto para os portos da Europa. Ou seja, hoje a Amazônia está na mão do crime organizado. Com isso, aumentando a violência, um desalento dos jovens, a maior quantidade de jovens que não estão empregados, mas que não buscam emprego, buscar emprego aonde? E que é o desalento. Índices de suicídio de jovens indígenas aumentando. E você não tem hoje um modelo de desenvolvimento estruturado. Esse de ocupação não sei o quê se mostrou desastroso, você não tem outro. Então, um dos grandes desafios é ter um modelo de utilização das vantagens das riquezas da Amazônia. Bom, alguma luz afinal do túnel. Eu não sou nunca pessimista. É preciso que a gente aprofunde um pouco a consciência desse problema. Uma vasta produção científica sobre o bioma, cada vez mais gente estudando o bioma, a tecnologia da informação, né, que hoje permite diagnóstico, monitoramento, repressão, uma pressão do comércio internacional. Acaba de sair da Amazônia uma empresa de madeira, acho que era madeira, ou de Gaga, e que ele não conseguia provar, não conseguia provar que a madeira dele não era de área desmatada. E ninguém queria provar, comprar. E aí diz o seguinte, quer dizer, alguém que queira um negócio legal, não sei o quê, tem vários riscos. Primeiro, risco pessoal, vai ser bom. Segundo, o risco e o risco de imagem, o risco de ser considerado também um bandido do mercado internacional. Mas o fato do mercado internacional estar pressionando é excelente. Um aumento de financiamento, o BID acaba de anunciar um financiamento num fundo, quase um fundo amortecedor de possíveis ganhos, o aumento do protagonismo político de indígenas, etc. Né? Hoje a gente tem Ministério do Índio, tem gente e as novas possibilidades econômicas ligadas à preservação ambiental. Você hoje está com possibilidade de pagamento para serviços ambientais. Quer dizer, se a gente expande isso, o dinheiro que tem, e expande isso junto a jovens, né? A minha vida inteira eu tive um programa chamado Agente Jovem de Desenvolvimento. Tinha aqui no Rio, tinha no Pará, tinha enfim, do Jovem Futuro.
que é um protagonismo juvenil, em que ele é capacitado para fazer alguma coisa. Ele é envolvido no grupo. E, basicamente, ele não recebe uma bolsa só porque ele é jovem ou porque ele é pobre. Ele recebe uma bolsa porque ele tem uma contribuição. Enfim, se a gente faz um grande programa de jovens, eu vi essa série do Tom, o Bruno, uma das causas dele morrer foi que ele estava instrumentalizando os índios para lidarem com drones, para serem eles os protetores daquela área. É só que comunica ao órgão repressor e ao opressor não dá resposta. Mas, enfim, hoje é possível a gente envolver a comunidade indígena, ribeirinha, usando essas coisas. Os grandes desafios, né? Primeiro, é formular um projeto de desenvolvimento. E aí eu sempre digo, Embrapa, pelo amor de Deus. A Embrapa fez um projeto de desenvolvimento do Cerrado e foi uma das coisas mais exitosas que teve esse país. Não é porque eu tive um filho que era pesquisador da Embrapa, mas eu acho a Embrapa assim, mais importante para o país do que a própria empresa Petrobras. Enfim, a Embrapa tinha que se dedicar a isso. A Embrapa acho que não tem nem sede, tem sede? Tem, há pouco tempo nem tinha. Né? Aliás, a Associação de Empresários da Amazônia, a sede era São Paulo. Bem pouco tempo. Uma mudança no sistema normativo, porque até hoje, esse ano de 2024, 90% do financiamento da PRONAF, daquele programa de apoio à família, foi para pecuária, que é uma causa de desmatamento da Amazônia. A pecuária. A gente continua incentivando aquilo que é prejudicial ao bioma. Mudança na estrutura institucional tem que fortalecer os municípios. E os municípios não têm nenhuma capacidade de nada. Né? Quer dizer, com aquele boom de municípios, né? Tem que capacitar esses municípios. Quer dizer, o grande sucesso, por exemplo, da educação do Ceará foi que eles não só fizeram incentivo, eles tinham parte maior da contribuição do ICMS. Quem tivesse melhores resultados educacionais, mas eles capacitavam os municípios para isso. Eles davam material, eles davam instrumentos. Não adianta ter lei se não tem auxílio. Né? Então, tinha que, porque as coisas acontecem no município. Estado é abstração, federação é abstração, município não. Governança participativa, o fortalecimento do monitoramento e avaliação, mas mudanças no modelo mental. Que a gente só consegue através da educação. A educação em todos os níveis. Né? E há duas coisas que são essenciais para esse problema. Primeiro, é a construção da noção de tempo. Porque a preservação, sustentabilidade, é um negócio assim, você hoje não ganha para ganhar depois. Porque o imediatismo é alguma coisa que está por trás disso. Eu falei um pouco do meu primeiro problema. Essa mudança da noção de tempo, a criação de projeto futuro, é alguma coisa que é essencial para essa questão. A outra coisa é o sistema normativo. Porque o ser humano passa por uma evolução que começa na anomia, né? Depois vai para a heteronomia, quando você obedece com medo ou por amor, não que está dando a norma. Mas você deve buscar a autonomia normativa. Você entender que a regra é boa para todo mundo. E se as pessoas não entendem que a regra é boa para todo mundo, elas vão ir contra a regra se não tiver o guarda na esquina lutando. E a Amazônia não pode ter guarda na esquina. É preciso que as pessoas introjetem essas ideias e cheguem a uma autonomia normativa. E, principalmente, esse é o final, a valorização da Amazônia. Gente, a gente tem uma joia. A gente tem a coisa talvez mais preciosa do mundo inteiro. A gente precisa ter clareza dessa importância. A gente precisa valorizar isso. A gente precisa ter apreço pela Amazônia.
Porque só se a gente só cuida daquilo que a gente ama e que tem apreço. Então, conhecer a Amazônia, valorizar a Amazônia, ter apreço para a Amazônia, eu acho que é a coisa mais importante nessa mudança que ela é. Lido algo sobre a Amazônia de forma tão sistematizada, então, Não. né? Porque assim, eu acho que também o nosso primeiro grande desafio, tem uma frase de João Moreira Salles que diz o seguinte: nós precisamos enxergar a Amazônia, né? É incrível como nós vivemos o desafio e o tempo inteiro a gente desenxerga a Amazônia, né? E aí a gente fica se perguntando, nossa, de onde a gente desenxerga? Já é natural do ser humano que a gente olha o que a gente quer ver, né? Não é isso? Né? Então lá o Ludwig foi lá, quem conhece Portlandia, parece assim que está entrando na Flórida. As casinhas, né? A cidade. E aí tu olha, cadê as pessoas? O que aconteceu? Parece uma cidade fantasma em um determinado momento. E assim, quando tu entras em Serra Pelada, que tu olhas aquilo e diz, meu Deus, é isso mesmo? Eu estou com essa riqueza toda em Carajás aqui do lado. Então, mais uma vez, a gente vive um momento que a Leila acaba de colocar, né, que é uma pré-golpe. Vocês vão me perguntar, Isabela, estruturalmente, o que aconteceu no estado do Pará há 20 meses de uma COP30? Nada. Nada. Um plano para 20 meses que vai restaurar o trajeto do aeroporto ao centro de convenções, embelezando a cidade. Por outro lado, uma cidade que está embaixo de lixo. E não estou brincando. Por outro lado, nós estamos falando de duas cidades, Belém e Manaus, tá? Que têm uma cobertura vegetal menor do Brasil. Vocês conseguem imaginar? Estou falando da cidade que é a metrópole da Amazônia, totalmente de costas para o rio e para a floresta, né? Onde eu tenho duas capitais com a menor cobertura vegetal do Brasil. Menor que São Paulo, menor que o Rio. E a cidade da COP, né? Então, essa visão mirabolante, eu não estou dizendo que não é importante, tá, gente? E para mim, o grande exercício, e é o que nos move e vem movendo a minha, a Adriana e a Leila, que compramos juntas esse projeto, tá? É falar de Amazônia aonde quer que a gente esteja e para quantas pessoas quiserem nos ouvir e trocar. Se aqui tiver 10, tiver 5, tiver 20, não fala. Por quê? Não adianta continuar falando, eu sou uma pessoa da academia, quando eu uma pessoa da academia, né? Eu sou da Universidade Federal do Pará, pense em uma pessoa apaixonada pela maior do Norte, que é assim que a gente se chama, pela 70ª Universidade do mundo, por uma universidade que produz ciência e que é uma enorme quantidade de plágio feito com o que a gente produz. Então, existe produção de conhecimento na Amazônia, produção de conhecimento de ciência, mas existe uma produção de conhecimento local e que a gente não pode mais viver a quantidade de epistemicídio que a gente vê o tempo inteiro na nossa região. Então não adianta chegar só, existe a troca, existe esse espaço de diálogo, que ele pode acontecer no Rio, ele pode acontecer em qualquer lugar, ele pode acontecer via meeting. Então, me desespera, tá? A COP me desespera. Me desespera porque eu acho que não... Assim, francamente, se vocês perguntarem para uma pessoa que já foi de um governo, né, que sabe o que significa um processo governamental para qualquer obra, tá? Para qualquer obra, pânico. Porque vai ser mais uma vez contratos emergenciais, vai ser mais uma vez uma quantidade de ilicitudes acontecendo para dar resposta a um ego e a uma possibilidade, como diz a Leila, independente de plano B, C, candidato A ou B, não é isso que importa. Por outro lado,
Essa semana que passou, mais uma menina foi assassinada no Marajó. Um crime horrível. E o Marajó não é isso. Eu tenho CEP no Marajó. Eu tenho conta de luz. A pergunta é o seguinte, a situação Marajó é muito politizada, né? Você tem a explicação de uma política, a explicação do outro. E aí, você poderia, assim, dar uma pincelada na real situação para a gente entender? Porque, assim, não tem nem, assim, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, é muito... enfim, você pode explicar? Assim, eu sempre agradeço quando eu tenho a oportunidade de falar do Marajó. Né? Primeiro, pela minha paixão por aquela ilha. Né? Eu tive realmente a oportunidade, como gestora pública, de conhecer praticamente todo, né? Descer subir, realmente tentando executar o que era necessário executar. Né? E hoje, tenho, como diz o outro, tenho interesse, tenho sempre conta de luz. Então, eu sou feliz, muito boa, metade da minha semana, estou quase pedindo minha transferência para o camping do Marajó da UFBA. Né? Mas, primeiro, eu acho que é muito importante entender, eu fiz até um reelzinho no meu canal, no Instagram, quando veio aquela história toda, porque eu fui me sentindo num grau de desespero. Primeiro, você tem que entender que você está frente à maior linha fluvial do planeta. Segunda saída é dividida. Marajó dos Campos e Marajó das Florestas. E quando eu falo dividida, quem tem a oportunidade de sobrevoar é dividida mesmo. Parece que cresce um paredão no meio. Aí vocês vão me perguntar, Isabela, onde é que está a riqueza? Índice de desigualdade? Claro. Onde é que está a riqueza? Marajó dos Campos? Claro. Que é onde eu tenho um turismo extremamente exacerbado, onde eu tenho toda uma produção de búfalo, eu tenho as famílias ricas que, num determinado momento, foram para o Marajó e fizeram suas fazendas ali. Né? Marajó tem campos que chega uma hora que tu não enxerga e dá aquela sensação mesmo de você se perder como se você estivesse em deserto. Esse é um lado. O outro é o Marajó da Floresta. Que aí eu tenho toda uma região com muito mais dificuldade de controle. Eu tenho os piores IDHs naquela região, né? E realmente existe uma situação de pobreza real. Existe uma questão do Marajó, que a Amanda foi cirúrgica no final da fala dela, que é uma questão de tempo. A gente precisa respeitar a lógica de tempo de cada comunidade. Então, não vou mudar essa lógica do tempo. Existe uma relação, sim, no Marajó, e que não é só do Marajó, tá? Eu acho que é importante que se ressalte. O Brasil tem na sua raiz relações incestuosas. E a gente tem que parar de ficar torcendo o bico, virando e dizendo, não, isso não acontece. Acontece. Acontece, só que hoje isso passou a ter nome de violência, de exploração não, de violência doméstica, passou a ter outro nome porque a gente passou a enxergar o problema. Mas se a gente for realmente para o processo, a gente tem isso estruturado. E o problema do incesto é um problema que existe, sim, na nossa região. Mas dizer que aquela região é uma região só de exploração sexual de crianças e adolescentes, ao lado. Isso vocês não vão ouvir de mim, porque isso não é real. E é um pouco que a gente conversa com a Luciana Temer do Instituto Liberta. E a gente fez um trabalho, inclusive, juntas. Né? Se eu vou falar dos dados do Marajó, que eu tenho muito mais subnotificação, que é mais difícil, e assim por diante, são dados iguais ou menores, e aí eu vou para menor mesmo, do que as estradas e dos portos de grande parte do Brasil. Então, a Isabela existe? Existe. Crimes como o que esse acabou de acontecer, acontece no Rio. Acontece com várias crianças. Eu estou fechando a orientação, inclusive, de uma dissertação de mestrado de uma aluna minha sobre esse tipo de crime. Não é só lá. Qual é a estrutura? Onde está o grande problema? Eu acho que hoje a gente tem um processo realmente intenso de idas e vindas de escoamento de uma, aspas, produção, né?
Você tem sim uma dificuldade, que é uma dificuldade natural, e aí cabe uma questão que para mim é muito importante quando a gente fala de política pública, que se chama fator Amazônia. Esse fator é calculado. Tá? Fazer política pública na Amazônia, você precisa calcular quanto é que se gasta para poder fazer segurança pública na Amazônia, para poder fazer educação na Amazônia. Não é o mesmo valor per capita que o governo pode distribuir igualzinho para todos os estados. Não vai ser. Faz a proteção de um defensor de direitos humanos na Amazônia. Eu tive a oportunidade de escrever esse programa. E chegou uma hora que eu tive que dizer para o governo federal o que é com o seu dinheiro. A sorte que o governador faltou. Então, é claro, ali existe uma diferença, sim. A gente precisa ter um investimento claro na educação? Precisa. A gente precisa ter um investimento claro no básico da cidadania, como registro, né, de nascimento? Precisa. Agora, não dá para a gente continuar demonizando. A real situação é, tem tráfico de droga, esse precisa ser enfrentado. Esse precisa ser enfrentado e verdadeiramente enfrentado. Quando a gente entra no Rio Tajapuru, que é chamado Rio de Meninas Balseiras, inclusive tem documentários sobre isso, enfim, o Rio inteiro sabe que a gente entrou. Eu passei embarcada nesse rio. O rio inteiro. Eles conseguem se avisar muito mais rápido. O que o Dom viveu, se vive, né? Em qualquer determinada situação. O que o Bruno passou, assim, a gente acompanhou muito de perto a angústia, porque eu sou amiga da Bia. Bia é professora da mesma faculdade que eu. Esposa do Bruno. Então, isso a gente vê o tempo inteiro dentro da Amazônia. É mais difícil fazer segurança pública? É mais difícil levar assistência? Mas não dá para a gente resolver o problema da exploração sexual com fábrica de calcinha. Vocês ouviram, todo mundo conhece isso, não conhece a fala da ministra? Quando a ministra diz, vamos fazer uma fábrica de calcinha, porque, né, a gente resolve o problema da renda, a gente ensina a fazer calcinha, a gente resolve o problema. Ainda protege. E protege, porque faz as crianças vestirem as calcinhas que elas produziram. De renda. É tão absurdo isso, gente. É tão surreal isso. A ministra da gestão anterior. É por isso, né? Ou como me solta, as crianças não têm, perdem os dentes, ou são arrancados os dentes. Gente, que país é? Que lugar é esse? Isso é realmente desenxergar a Amazônia. E se a gente desenxerga a Amazônia pelos próprios gestores, e se a gente reproduz esse discurso, onde a gente vai parar? Cadê esse pertencimento que a gente fala? Então, assim, esse é o Marajó. Esse é o Marajó que precisa ser enxergado, que precisa ser realmente... Agora, só de plano governamental do Marajó, eu conheço os 5. Só de proposta de federalização do Marajó tem algumas. No Anjona, hoje estava lendo uma nota de repúdio do Anjona, agora recente, por conta desse crime da semana passada. Agora não se sustenta. Porque não é para isso. Porque aqueles municípios eles não têm capacidade produtiva, né? E não tem como se sustentar. Né? E aí, quem mais? Quem se habilita? Eu só queria. Vai. Só uma. Que pode ser que eu não tenha oportunidade. Eu acho que a coisa mais difícil da gente lidar é uma certa conivência social com a ilegalidade, com o crime, que eu acho que é muito parecida com o Rio de Janeiro. Eu acho que a sociedade do Rio de Janeiro também aceita, também
eu não diria conivente, mas é Banalização do mal, né? não é bem isso. Não. Aceita e você vê essa série dos bicheiros, por exemplo, os bicheiros eram, e vamos dizer que ainda são, em muitos casos, aceitos como isso não é ilegalidade, é contravenção. Qual a diferença entre bem? Mas, enfim, conivente com a ilegalidade. Né? Quer dizer, isso é alguma coisa que a gente aceita. Um dia desses, eu estava com amigas, porque isso é tanto da história do Rio de Janeiro, assim como é da história da Amazônia, né, que a gente tem um passado, né, ligado, por exemplo, aos bicheiros. A gente estava conversando, todo mundo tinha visto. Não, ninguém. Não, mas é verdade. Não, não se revelem. Eu falando do anônimo. Mas foi muito interessante que todas nós, minha avó jogava no bicho. A outra comprou um uniforme com a mãe jogando no bicho. A outra conheceu o bicheiro. Enfim, isso estava no dia a dia da cidade, sempre esteve. Vai ver se não tem um restaurante nesse momento. Claro. O restaurante de comida portuguesa. A gente não vai falar o nome, não. Não vai falar o nome, não. Mas existe aqui. E aí, isso, quer dizer, o que é ilegal só vai dirimir suas questões através da violência. Não tem outra forma. Né? E aí a gente vê que esse é o nascedouro da violência que a gente enfrenta no cotidiano. Né? O escritório do crime vem daí, enfim, a milícia vem daí, é o nascedouro disso tudo. E eu acho que nós, como sociedade, fomos muito condescendentes. Você tem um paralelo entre a ocupação do espaço urbano no Rio de Janeiro e a ocupação da floresta? Eu não chegaria tanto, né? Porque lá é um lugar, enfim, afastado de tudo, né? Ali como ela diz, quer dizer, você tem um sistema de segurança, de proteção, de monitoramento, é caríssimo, quer dizer, ou se envolve a população local, ou vai fazer o quê com aquela vastidão de território, né? Quer dizer, as atividades, as pessoas acabam sobrevivendo através do ilegal, através da infração, o que não é muito o caso aqui. Né? Aqui, eu acho que talvez o jeito de ser do carioca foi sempre muito condescendente com tudo, inclusive com a marginalidade. E isso eu acho que ficou meio que entranhado na cultura carioca. Eu só estou trazendo isso porque eu acho que a gente tem que desentranhar. Né? Crime é crime, legitimidade é legitimidade, bicheira é ilegal. Né? Por quê? Porque a gente hoje depende disso, depende de ter uma forte reação social contra a milícia, contra o crime organizado, contra os bicheiros, contra tudo que está aqui fora do aparato legal. Né? Assim como na Amazônia. Então, eu acho que a origem não é a mesma, mas a situação cultural, eu acho que é meio comparável. Lidero uma organização de promoção de saúde mental para crianças, adolescentes e juventudes. E aí, amo Wanda, estou aqui conhecendo a Isabela. Muito feliz que ia trazer um outro ponto, que é um ponto que marca a vida da Wanda, falar de juventudes. Para mim, a grande revolução, ela vem do iceberg de baixo para cima. Uma mudança de modelo mental. E a gente tem uma janela de oportunidade que nossa matriz populacional, somos todos, sou 60 a mais, né? Estamos todos. Então, a gente está correndo um risco se a gente não realmente investir em juventude, em educação, em letramento. E eu entendo que hoje a Amazônia, com as mudanças climáticas, né? A gente vai falar sobre isso amanhã, né?
e a relação da saúde mental, ou seja, suicídios dos indígenas, dos povos originários ali totalmente tocados, ou seja, tudo é um modelo de consumo, né? Porque as crianças de Marajó estão ali conectadas, né, nas redes sociais. Então, olhando luz no fim do túnel, né, mano, eu acho que assim, a contribuição eu estou conversando recentemente me conectei à Rede de Conhecimento, que fez uma pesquisa linda sobre, que chama Juma, que é Juventudes e Meio Ambiente, e os jovens entendem, né, que eu entendo que o pertencimento deles vai gerar, né, uma revolução de proteção do que é nosso. E acho que as mudanças climáticas, as secas que a gente está vivenciando ali, pode ser esse caminho. Então, eu queria ouvir de vocês duas, assim, como que a gente desata talvez esse nó de juventudes para promover engajamento, porque assim, eu vejo que tem uma galera super conectada em projetos sociais, que eu disse muito isso, a gente está aí promovendo isso, mas políticas públicas que possam efetivamente, talvez o Bolsa Família Jovens está se fazendo aí para que eles possam, de alguma forma, também não se nem, né? Poder estar, 60% dos jovens de 18 a 24 anos estão, né, da informalidade, ou seja, não estão. Então, eu acho que talvez o caminho, né, de como apoiar e fomentar que juventudes floresçam, né, e possam, nesse pertencimento, proteger os nossos recursos. A gente vê que realmente a juventude está, quer dizer, uma parte da juventude, está bem consciente da situação, enfim, vivida dessas climáticas, etc, etc. Quando eu era mongueira, uma vez eu tive um financiamento da Macaco Foundation na época do Rio 92, lembra, Soninha? E a gente teve um programa que era a Ecologia para a Escola. Naquela época se chamava Ecologia. Né? E a ideia básica é o seguinte, não, para mim, e essa era a ideia do projeto, não adianta você fazer preleções a respeito da importância desse. A juventude precisa viver isso, precisa contribuir para isso. Então, o programa era simplesmente o professor da escola se inscrevia e a gente tinha um recurso semente, primeiro capacitava esse professor para fazer o diagnóstico da situação em torno da escola ou dentro da escola e, junto com seus alunos, fazer um projeto de enfrentamento ao problema identificado. A gente tinha um seed money para que os melhores projetos pudessem ser implantados. Então, os meninos viviam o prazer de transformar a ideia em realidade, que eu acho que é um prazer quase sexual, você ter uma ideia e conseguir que aquilo vire realidade. E os melhores projetos eram, enfim, premiados, professores iam viajar, crianças iam fazer... Mas alguma coisa que juntasse conhecimento com atuação concreta, com ser sujeito de uma dada transformação e ser reconhecido por isso. Né? Essa era a sequência. Quer dizer, eu venho buscando sempre pensar políticas que façam isso, né? Em que a gente tem a juventude, primeiro que a juventude trabalha em grupo, né? Quer dizer, capacitação, trabalho em grupo é absolutamente importante para a juventude, grupos coordenados por jovens de uma escolaridade maior, enfim, mas que tenham uma missão, né? que atuem em um determinado problema. Então, a gente tinha, já teve na vida, agente jovem de meio ambiente, que tinha uma atuação em reflorestamento de áreas ciliares, de matas ciliares, não sei o quê, podia ser de segurança, na época do Plano Nacional de Segurança Pública, a gente tinha agente jovem Brasil inteiro para defender questão de direito, etc.
Eu sempre queria, mas não, o agente jovem de desenvolvimento infantil, imagina os jovens contribuindo nas creches, eu acho que ia diminuir a gravidez na adolescência loucamente. Que trata de uma criança com excelência ficar grávida, né? Só vai saber o desespero que é depois de ter, né? Bom, mas enfim, eu acho que política pública que incentivasse isso, né? Eu fico pensando assim que alguma coisa que começasse na escola, ele era um agente jovem da escola, né? Mesmo escola, enfim, para esse pertencimento à própria escola. No segundo ano, ele era agente jovem da comunidade, e no terceiro ano aí já vai ser jovem aprendiz, já vai ter experiência no mercado de trabalho, etc. Então, eu acho que é uma política pública nesse sentido, e com um conteúdo de formação desse jovem que incluísse esses valores, essas análises da situação. Mas essa é uma proposta que eu estou trazendo ela porque a gente usou isso muito, quer dizer, e os resultados foram sempre muito bons. Mas é uma possibilidade, existem 500 outras. Ju, assim, eu sou meio, assim, um pouco reticente até com esse processo, né? Porque meu mestrado eu fiz com pesquisa em juventude e sociabilidade juvenis, e o meu doutorado também fiz de juventude e consumo. Né? E eu acho que a gente caminha de forma totalmente equivocada no desenho das políticas públicas para a juventude. Porque a gente atinge setores, a gente atinge grupos, mas a gente não atinge a grande maioria. Né? Então a gente continua naqueles dados e pensando. E eu acho que o Brasil precisa encarar um problema real que ele está vivendo, ele perdeu o momento demográfico. Então a prova está essa sala, está essa plateia, né? Que a gente está falando de uma plateia 50, 60, 70 mais, que tem um legado para deixar para esse país. Isso é um legado. Né? Como é que a gente não vai parar para olhar? Não tem um legado. Vocês, cada um, dentro da sua história, tem um legado. E, assim, eu estou com uma grande amiga, que é a Magali, que está ali de São Paulo, que tem um projeto chamado Maturar, em São Paulo. Né? Enquanto a gente não olhar hoje para o país de maneira intrageracional e as políticas também públicas forem intrageracionais, nós vamos continuar fazendo mais política. Né? Hoje, esse grupo que a gente vai conversar com o grupo que foi um grupo de pesquisa da universidade que a gente provocou para acontecer no meu instituto pequenino só, sobre saúde mental dos jovens, é muito assustador. A juventude está importada. E eu usei essa expressão num texto que eu estava escrevendo agora. Empoderamento juvenil. A juventude está embotada, a gente não pode parar para pensar que é só na renda, porque não é só na renda, não tem projeto. Não tem projeto. Eu lembro numa das minhas pesquisas, eu fazia uma pesquisa dentro do sistema socioeducativo, e a gente com aquela velha ideia, né, sociológica, né, por isso que eu sou antropóloga, não é sociológica, sociológica, que eu entrevistava os meninos e assim, mas por que tu cometeste esse ato infracional? Foi para comer? Foi para comprar alguma coisa? Né? Porque a gente continua com essa ideia. Equívoco total. Não, foi porque eu queria a sandália da Kennedy. Não, porque o boné da Nike que eu queria custava o preço da bicicleta que eu roubei. Então, hoje a gente encara que existe uma lógica de consumo, que o mundo uberizado é diferente para o jovem, o tempo é diferente. Ou a gente resgata as relações de sociabilidade, estimulando essas relações para esse tipo de projeto, como a Wanda está colocando. Ô, minha amiga, a gente vai continuar estudando gelo num país que a juventude agora começou a envelhecer. A maioria dos jovens não quer ter filho. Eu faço essa pergunta na minha sala de aula, é fato. Né? Maternidade e paternidade não é algo que faz parte mais do universo juvenil brasileiro. Isso já acontecia na Europa há algum tempo, passou agora a realmente acontecer no Brasil. Responsáveis,
Estou começando a ter responsabilidade mesmo. Como é que a gente está construindo um país? Eu não tenho, não me sustento, não garanto a minha renda. Nem é uma grande maioria, sim, mas mais do que nem, eu trato muito com uma frase do Luiz Eduardo Soares, que diz assim, o grande problema é a invisibilidade. Porque nós continuamos achando que a juventude está aí. Juventude. Claro, não tem essa juventude. A juventude está triste, a juventude está doente. A juventude não tem projeto de vida. Os desenhos educacionais estão equivocadíssimos. Aí o redesenho desse ensino médio, essa reforma do ensino médio, que vai do nada para lugar nenhum. Do nada para lugar nenhum. O Brasil começa a internalizar atitudes australianas. Vamos flexibilizar, vamos formar esse jovem integralmente. Cara, tá aí os dados do Pacto pela Educação. O grande que a Luda dizia, a gente da passagem do ensino fundamental para o médio cai ali um abismo. Quando a gente vai do segundo ano para o terceiro, outro abismo. E quando vai para o terceiro, né? Do primeiro e segundo, obrigada, do primeiro e segundo, um outro abismo. E quando a gente sai do ensino médio para as universidades, a gente está universalizando universidades também, tá? E eu tenho aluno que escrevendo com joga. Tá? Não, tem que acessar, tem que garantir acesso. Mas a gente realmente precisa se olhar mais. Então a gente precisa olhar mais para os nossos dados, sim. A gente precisa olhar mais para as pesquisas que estão acontecendo. E aí eu vou continuar com a minha... Vou viver na teoria antropológica, né? Assim, grandes, longos papos com meu pai é economista, eu sou antropóloga e minha mãe era socióloga. Né? Então imagina essa casa, né? Então, um marxista exacerbado, meu pai aqui, né? Minha mãe também, né? Já para ver, mas economista e músico, obrigada. Ele diz que é exatamente. E eu aqui, weberiana, tentando trazer um pouco mais para uma sociologia, para uma realidade mais compreensiva. E dentro dessa lógica, eu disse assim, deixa eu falar, eu volto a dizer, eu sou antropóloga. Eu estou querendo olhar esse micro, eu estou querendo conhecer a história de vida, eu estou querendo entender por que não dá certo o projeto de geração de renda para jovem no Maranhão. E a gente entrou nada mais, nada menos do que com o Mohamed Yunus. Tá? Exatamente. E foi ele mesmo. Ele e o professor Latifi, os dois que criaram o Grameen Bank na Índia. Né? E aí chegou no final da pesquisa, para isso serve pesquisa. Aí deu diante assim, não coloquem esse recurso aqui. Porque eles querem ir embora. Né? O sonho da menina em Melgaço, em Bagre, em Breves, é entrar numa balsa que ela encontra um príncipe encantado, suba uma Amapá e diz, ok, casei. Esse é o sonho dela. E o sonho do menino que viu o pai a vida inteira entrar num barco para sair para pescar, é dizer, eu vou entrar no barco, vou para Belém. De Belém eu vou para o sul. Floripa, lotado de paraíso. Lotado de paraíso. O processo migratório do Pará para Florianópolis está absurdo. A gente já está vivendo um momento de xenofobia em Floripa. Né? Então, assim, para mim é essa história dessa realidade que a gente tem que olhar. Não acho simples. Acho que em política pública para a juventude a gente vai ter um problema grave no Brasil, que a gente não está enxergando realmente. E, para mim, a única saída, para mim, é na intergeracional. É aproveitar esse legado e aproveitar essa energia e esse gás que os jovens têm. Aí eu acho que a gente consegue ter uma saída. E a gente tem um desafio a mais, né? Porque tem que fazer esse diálogo intergeracional através do TikTok, dos shorts. Exato, Claro! Pessoal, olha, 2 minutinhos para cada uma, wrap up, para a gente encerrar. Dado adiantado da hora. Obrigado. Estou assim, encantado. Tem uma super fã aqui. E eu, assim, Juliana também, obrigado pelas suas palavras. E assim, separar, excluir tudo. Eu também agora tenho muita leitura, porque você
agora é o que eu digo em relação à Amazônia, porque é uma coisa que eu venho lendo para o expulso na PUC, e fico, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? E outra coisa, para a gente não edificar nosso pensamento, que a gente está tomada pelo narcotráfico. Que o narcotraficante não quer que filho dele seja narcotraficante. Ele não quer isso. A gente tem que arrumar a coisa lógica na base da educação. Não adianta ficar dizendo, está tomado mesmo. Mas a gente tem que fazer muito obrigado. Aqui. Bom, primeiro agradecer esse diálogo, que é essa a nossa intenção, né? Adriana aqui, ali do lado, a gente continua, a gente olha uma para a cara da outra, a gente diz assim, a gente acredita mesmo nisso, né? Eu tipo, acredito. Porque eu vejo Vamos parar, vamos avisar que haverá mais, tá? Era outra série. Então, é o segundo de uma longa série. Eu venho do Pará, né? Dessa loucura de voo, aí a gente agarra a agenda daqui, agradecer a agenda da Wanda, que, putz, não é brincadeira, porque ela continua, como eu reforço, é um legado, ela continua atuando, continua fazendo, continua provocando. O que ela fez hoje foi nos provocar com uma série de dados e informações, né? Agradecer super a Lena, porque essa parceria, eu acho que esse trio está fluindo, né? E a dupla que a Amanda e o Matheus também compraram junto com a gente essa ideia, e daí registra, e vai e volta, né? E a todo mundo que parou um pouco o seu tempo, né? Desse Rio de Janeiro, que com certeza tantas programações a gente tem numa terça-feira para dizer, bora falar de Amazônia? Né? Então, como a Leila falou, vai ter mais, né? A ideia é de 2 em 2 meses a gente está trazendo um tema, já ressalto o próximo tema, pode já anunciar, né? Pode vir. O próximo tema é sobre o habitar na Amazônia, morar, conceito de moradia mesmo, de casa, né? Então, assim, essa arquitetura, por que a gente precisa tanto importar modelos de fora e não absorver o que verdadeiramente a gente tem nessa lógica de tempo, de espaço, de viver, de materiais, e como é que isso acontece em tantos lugares dentro da Amazônia, né? A gente tem Afuá, que é uma cidade inteira, próxima do Marajó, próxima da País até Gato, ele mexe eu volto para lá. Mas assim, que a vida inteira está em Palafita, né? Então, ou é bicicleta, que está na Palafita, ou lancha, ônibus, ele é lancha, tudo pelo barco. E essa é a vida aqui em Afuá. Né? E tá tudo certo, tá todo mundo vivendo por pagar de vida, caminhando. Então, esse morar na Amazônia é nosso próximo tema. Né? Divulguem, porque quanto mais pessoas falarem de Amazônia, mais a gente vai trazer esse sentimento de pertencimento, né? E gerar uma grande rede de corresponsabilidade. Obrigada, Wanda. Muito, muito obrigada. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma meia-culpa. Quando a gente diz assim, as pessoas vão fazer as coisas, vão implantar políticas, vão levar ideias para a Amazônia sem conhecer a Amazônia. Isso é a mesma coisa. Quando vocês me chamaram para vir aqui, o que eu sei da Amazônia? E aí eu me dei conta de que eu fui propor um pacto de educação para no estado inteiro, né, 90 municípios. O estado todo? O estado todo. 144. 144. Eu vim até aqui no Rio. 144, essa é verdade, 144 municípios. Eu sabia disso. Sabendo pouquíssimo. Quer dizer, eu tinha uma ancestralidade, uma mãe paraense, né? Eu tinha ido 2 vezes ao Pará, gostava de açaí, de tucupi, de não sei o quê, mas eu não sabia nada a respeito dessa complexidade que é aquele bioma, aquela sociedade, aquela... Não sabia, cara. E fui com aquela prepotência do Sul Maravilha, de achar que eu ia chegar lá, cara, e ia me dar, quer dizer, eu me dar bem pessoalmente, né? Mas as ideias serem aplicadas, né? As pessoas toparem, não sei o quê.
Devo confessar, ainda tinha um negócio assim, não, porque se a gente consegue, né, Sônia Silva, no Pará, a gente consegue em qualquer lugar do Brasil, porque ali é a maior complexidade, então conseguindo aqui, sabe? Cada região é cada região, cara. E a gente tem muito dessa prepotência do Sul Maravilha, né? Não conhece, tem opinião, tem proposta, sem conhecer, cara. Então, eu quero agradecer primeiro a oportunidade que eu confesso que estudar essas coisas. De evitar, cara, o que eu vou falar lá? Deixa eu estudar. Vou estudar essas coisas. E eu tive duas oportunidades. Primeiro, de aprofundar meu conhecimento sobre a Amazônia. Em segundo lugar, de ter esse público aqui. Eu nunca tive um público tão de amigos. E aí eu queria agradecer muito as minhas amigas de estarem aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Isabela. Obrigada a todos e todas vocês. E até a próxima.